Sem dúvida, a maior busca da raça humana em toda a sua existência é saber o que é Deus, de onde ele veio e quem são os pais de Deus. É engraçado que alguns pregadores, por falta de exegese dos textos bíblicos, quando um aluno de escola bíblica faz esse tipo de pergunta, o professor lembra logo de Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, caro aluno. Amigo, não é porque você não entendeu o texto que o negócio é oculto aos homens. E basta que um ser pensante olhe para a natureza e verá que Deus se revela através da natureza. Não é isso que aconteceu com o salmista quando ele escreveu o Salmo 19? Sem dizer que as coisas encobertas que Deuteronômio 29:29 está falando, elas fazem alusão à lei dada a Moisés no Sinai e não a mistérios escondidos na Bíblia. O que Deus estava deixando em oculto, que a lei apontava para Cristo e ainda não era a hora do Filho ser revelado. Nesses últimos tempos, argumentos contra a possibilidade da existência de Deus têm assumido um espírito militante que acusa qualquer pessoa que se atreva a acreditar em Deus como sendo delirante e irracional. Karl Marx afirmou que alguém que acredita em Deus deve ter um distúrbio mental que invalidou a sua capacidade de pensar. O psiquiatra Sigmund Freud escreveu que uma pessoa que acredita em um Deus criador é delirante e agarra-se a essa crença devido ao fato chamado de desejo de realização, que produz o que Freud considera uma posição injustificável. Já o filósofo Friedrich Nietzsche disse sem rodeios que a fé equivale a não querer conhecer a verdade. As vozes dessas três figuras históricas são agora simplesmente repetidas em uma nova geração de ateu que afirma que a crença em Deus é intelectualmente injustificável. Mas e aí você? Está pronto para combater isso? Existe um argumento para a existência de Deus? Eu sou Fabrício Mendes, não saia daí, porque hoje vamos tentar explicar a existência autônoma do Deus verdadeiro. Olá, seja bem-vindo para nosso segundo capítulo de nossa série Conhecendo Deus através de seus atributos. Se você não viu o primeiro vídeo, fique tranquilo. Aqui em cima no card há um link com o vídeo anterior. Se você ainda não conhece meu canal, por favor, vá lá no www.youtube.com/alfacdo. Já aproveita, se inscreve no canal. Ali você vai achar outros posts parecidos com esse. Aproveita que já está aqui, já deixa aquele seu joinha maroto. Convide mais um amigo para conhecer o canal, beleza? Há um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre como acreditar em Deus. Há um link para esse vídeo aqui no card e também na descrição do vídeo. No vídeo eu afirmei que acreditar em Deus precisa de uma postura intelectual passiva e não uma postura intelectual ativa. A postura intelectual ativa é aquela que usamos, por exemplo, para o raciocínio matemático, onde temos certeza que ao somar 2 mais 2 o resultado será 4. Já a passiva só é possível com a intervenção do Espírito Santo. Para acreditar em Deus, é preciso que o Espírito Santo faça isso através da palavra sintetizada na Bíblia. Esse mesmo argumento pode, sem sombra de dúvida, ser usado aqui nesse vídeo, pois acreditar na existência autônoma do Deus verdadeiro é evidente somente quando ele se revela a mim. E Paulo, escrevendo aos crentes da igreja de Corinto, ele disse: essas verdades são loucura para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Ou seja, para acreditar que um ser máximo chamado Deus exista e que essa existência é real, é somente feita de modo espiritual. E apontar a existência de Deus autônoma para as matérias existentes ainda é muito pouco. Explicar a existência autônoma de Deus com base no comportamento ético e moral daqueles que creem nele também é trágico. Analisar as igrejas cristãs para desenhar um Deus da Bíblia é suicídio intelectual. Toda denominação, toda igreja, toda religião prega amor, paz, harmonia e felicidade, acreditando ou não em Deus. A igreja de Corinto havia sido contaminada com os males do pensamento filosófico.
Corinto era uma cidade depravada. Os caras usavam filosofia para explicar a existência de tudo. Chegou a um ponto que cada Corinto tinha sua própria verdade. Os gregos estavam orgulhosos com os seus conhecimentos e de sua filosofia, mas ao mesmo tempo eram muito imorais e depravados. A filosofia não consegue mensurar o Deus da Bíblia. Existem atributos de Deus que são incomunicáveis e que fazem de Deus o ser supremo por excelência. Esses atributos comprovam a absoluta exaltação e incomparabilidade de Deus. Esses atributos não podem ser encontrados em lugar algum e não foram compartilhados com a criação. Como disse no vídeo anterior, somente uma eternidade inteira, corpos e mentes transformados, é que poderemos compreender Deus. Nossa mente é finita, sujeita ao tempo e espaço. Nenhum ser, nem mesmo os irracionais e inanimados, existem por si mesmos. Toda vida existente precisa de uma matriz geradora, e por isso são ilimitados ao tempo e espaço, incapazes de manter-se fiéis a um bom padrão de comportamento, sem alterar esporadicamente a sua conduta. Deus, porém, é expressivamente diferente. O Eterno tem em si mesmo a base de sua existência, é autoexistente, incriado, não houve uma causa para a sua criação. Isto o torna independente e faz com que todas as outras coisas existentes dependam dele. Podemos aprovar a existência autônoma de Deus através do próprio Jesus. Ele declarou que o Pai tem a vida em si mesmo. Nessa frase, Jesus declara a existência de um ser maior e que também concedeu a vida em si mesmo para Jesus. Ou seja, Jesus também não precisou de uma matriz geradora. Ele existe a partir do Pai e o próprio Pai existe dele. O Pai é soberano e plenamente livre. Deus é independente em seus pensamentos, em sua vontade, em seu poder e em seu conhecimento, e também em sua glória. A crença em Deus não tem justificativa intelectual. O argumento da existência de Deus não é racional, não é lógico e não é sensato, porque Deus é um ser que se revela ao homem. No entanto, o Deus da Bíblia é quem refuta Freud, ao afirmar a sua existência e também ao afirmar um julgamento vindouro a todo aquele que no fundo sabe que Deus existe, mas escolhe suprir essa verdade. Por outro lado, para aqueles que respondem corretamente à evidência de que um Criador realmente existe, ele oferece o caminho da salvação proporcionado através de seu Filho Jesus Cristo. Deus tem tão milagrosamente nos salvado e mudado as nossas vidas que não podemos deixar de reconhecer e louvar a sua existência. Nenhum desses argumentos, cara, vai conseguir persuadir alguém que se recusa a reconhecer o que já é evidente. No final, a existência de Deus deve ser aceita somente pela fé. A fé em Deus não é um salto cego no escuro, mas um passo seguro em um quarto bem iluminado, onde já existem pessoas presentes nesse lugar, pois já foram afetados pelo dom de crer em Deus. Deus não foi criado ou gerado, ele simplesmente existe. E é justamente isso que as ciências humanas não conseguem imaginar, pois é muito simples. Veja o vídeo de novo, leia as referências bíblicas citadas, memorize algumas delas, pois já aquela galerinha do domingo de manhã vai chegar na sua casa. E você terá que contra-argumentar todo o argumento da Trindade, que Deus não existe, que Deus e Jesus é a mesma pessoa, tá bom? Vê de novo aí, memoriza alguns desses textos aí. Fique com Deus, passe esse vídeo para mais alguém, convide ele a conhecer o nosso canal no YouTube. Fique com Deus e até a próxima, querendo Deus. Tchau!